E o nosso quadro, que a Bíblia diz, temos uma pergunta do Paulo Sérgio, ali do Jockey Clube de São Vicente. Ele nos pergunta: no arrebatamento da igreja, os crentes e os não crentes vão ressuscitar? Essa pergunta é uma pergunta escatológica, né? O irmão quer saber se no arrebatamento da igreja os crentes e não crentes vão ressuscitar. Primeiro temos que entender que a Bíblia nos fala sobre duas ressurreições. A ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. Por exemplo, lá em Daniel, capítulo 12, versículo 2, diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, mostrando aqui a ressurreição de uns para a vida eterna, que são os justos, e a outra ressurreição, a ressurreição dos ímpios para desprezo eterno. E o próprio Senhor Jesus Cristo também nos falou sobre duas ressurreições. João capítulo 5, versículo 28 e 29, palavras do Senhor Jesus Cristo: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Preste bem atenção: todos os que estão nos sepulcros. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Portanto, a Bíblia nos fala sobre duas ressurreições. Agora, existe um intervalo de 1000 anos entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Então, no arrebatamento da igreja, vai ocorrer a ressurreição dos justos. Isso aí está muito bem explicado. Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 18, que quando o Senhor Jesus vier no arrebatamento, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que ficarem vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos e vão estar com o Senhor. Então, no arrebatamento da igreja, somente os justos vão ressuscitar. E após o milênio, então sim, antes de ter início o juízo final, os ímpios, aqueles que morreram sem Cristo, que estão no Hades, vão ressuscitar, não com corpos glorificados, vão ressuscitar para comparecerem diante do juízo final, o grande trono branco, para receberem a sentença final. E serão então lançados no inferno, a Geena, o inferno definitivo, e ali serão atormentados de dia e de noite. Tem ainda, eu gostaria de fazer aqui uma complementação para que os irmãos possam entender que a Bíblia fala de duas ressurreições e que tem um intervalo de 1000 anos entre a primeira. Nós podemos dizer que a primeira ressurreição, aqui em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 4 em diante, eu vou ler aqui. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos
se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, que é a morte eterna, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Então aqui está explicando que tem a primeira ressurreição e a segunda ressurreição, e os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Então a primeira ressurreição, a ressurreição do justo, compreende os mortos que serão ressuscitados na ocasião do arrebatamento da igreja e os martirizados durante a grande tribulação. Então a primeira ressurreição compreende os mortos justos que vão ressuscitar no arrebatamento da igreja e também os mortos que vão ressuscitar, que foram martirizados durante o período da grande tribulação. Então, reinarão com Cristo 1000 anos e terminado esse período do milênio, então, haverá a segunda ressurreição. Mas o importante é ressaltar aqui, bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Estarão eternamente com Cristo. Podemos ver algumas qualificações para o arrebatamento, que está em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui existem algumas qualificações para o arrebatamento, que isso é muito importante para nós. Estar em Cristo, como nós tivemos falando hoje na Epístola aos Efésios, 2 Coríntios capítulo 5, 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. A pessoa precisa ser de Cristo, precisa ser abençoado e santo, ser bom, ser digno, fazer parte da igreja. É muito importante hoje. Quantas pessoas estão em casas sem comunhão com a igreja, logo não tem comunhão com Cristo. Ser puro, não ter mancha nem mácula, viver e andar no Espírito, andar na luz. Então são qualificações que mostram característica de uma pessoa que vai ser arrebatada. Outra pergunta que nós temos aqui é do irmão Sandro Fernandes, e ele pergunta: é correto falar em transbordar do Espírito Santo ou ser cheio do Espírito Santo? A palavra de Deus, a Bíblia, usa algumas expressões para dizer que uma pessoa está controlada pelo Espírito Santo. Então, quando a Bíblia diz ser cheio do Espírito Santo, quer dizer que a pessoa, no caso o crente, o salvo, está controlada, a sua vida está controlada pelo Espírito Santo. Então nós encontramos, quando o irmão fala aqui se é correto falar em transbordar do Espírito, ser cheio do Espírito, sim, é a mesma coisa. Ser cheio do Espírito, transbordar no Espírito, tem este significado, que a pessoa está vivendo de uma tal maneira que o Espírito Santo tem todo o controle da sua vida, né? Gostaria que o nosso irmão Lucas lesse lá Efésios capítulo 5, versículo 18, aonde o apóstolo fala sobre ser cheio do Espírito Santo. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Então o texto é muito claro, né?
dizendo que não devemos embriagar com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então a embriaguez consiste no quê? No domínio ou controle de alguém pelos efeitos do álcool. E aqui, fazendo um contraste, ele fala que tem pessoas que, assim como a pessoa se embriaga e fica debaixo do efeito totalmente do álcool, o crente não deve proceder dessa maneira, mas ao contrário, deve se encher do Espírito Santo para que possa ter o seu espírito controlado de uma tal maneira que o Espírito Santo possa determinar todas as suas atitudes. E quem está cheio, quando o crente está cheio do Espírito Santo, aparece nele, ele pratica as 9 características do fruto do Espírito Santo. Podemos ainda fazer um comentário sobre essa questão, tomando como base esse texto de Efésios 5,18, que esse enchei-vos do Espírito é o privilégio de todo crente. E é verdade que quem nasce de novo recebe o Espírito Santo e tem o Espírito Santo numa medida. Vamos pedir para o nosso irmão Lucas ler Romanos, capítulo 8, verso 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Também, no mesmo capítulo, verso 14 a 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba, Pai. Então, esse Espírito é um espírito de filiação, o espírito do novo nascimento. Mas não é o tipo de enchimento que ele pode ter se aceitar a verdade e buscar a Deus para a plenitude do Espírito Santo. É o que nós podemos encontrar em Mateus, capítulo 3, verso 11. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então aqui nós vemos uma diferenciação em que há um batismo em que realmente há essa plenitude, esse enchimento que o irmão pergunta, não é isso? Que é sobre o enchimento e a plenitude, né? Exatamente. Então, nós cremos nos dons do Espírito Santo, não somente para convencer, que essa é a principal função do Espírito Santo, e ele convencerá do pecado, do erro, da justiça e da ira vindoura, mas também na plenitude do Espírito Santo com as manifestações de falar em línguas. E essa é uma doutrina cardeal que nós temos no nosso credo, no item 8. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo que nos é dado por Deus mediante a intercessão de Cristo, com a evidência de novas línguas conforme a sua vontade. Atos capítulo 1, verso 5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então aqui nós vemos essa promessa que é para os nossos dias. E também falando sobre esse assunto que o pastor abordou sobre o enchimento a pessoa ser cheia do Espírito Santo
e batizado com o Espírito Santo, nós encontramos aqui, né, pastor, em Atos capítulo 2, versículo 4, quando a descida do Espírito Santo, e todos foram cheios do Espírito Santo. O que aconteceu? E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Isto aqui era o quê? Uma promessa do Senhor Jesus Cristo. E ele chamou esta promessa de quê? Batismo no Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Jesus prometeu o batismo com o Espírito Santo, tendo como evidência física o falar em línguas. E eles então acreditaram nesta promessa que ele determinou que eles ficassem em Jerusalém. E aqui em Atos 2, cumpriu-se a promessa do Senhor Jesus. Eles foram batizados com o Espírito Santo e falaram em outras línguas. Portanto, temos aqui outros textos que não dá tempo que mostram claramente que o batismo com o Espírito Santo tem como evidência física inicial o falar em línguas estranhas. Agora, rapidamente, pastor, nós recebemos aqui uma correspondência, uma carta aqui em mãos de uma pessoa, um ouvinte, que é assíduo do nosso programa, chamado José Carlos. Ele nos deixou aqui algumas questões sobre o título A Verdade sobre a Lei de Deus. E nós queremos dizer que, na verdade, o título não deveria ser este, meu irmão. A mentira sobre a lei de Deus. Esse ouvinte, ele afirma que ele era membro da Igreja Batista tradicional, uma igreja seríssima, tem uma doutrina séria, de mais de 17 anos de crente. Ele abandonou a sua igreja e ele foi para uma seita chamada Adventismo do Sétimo Dia. Lamentamos muito que o irmão tenha saído de uma igreja séria, uma doutrina séria, para se envolver com uma seita. Então os questionamentos que o irmão fez aqui já foram respondidos, mas nós gostaríamos que o irmão telefonasse para nós para marcarmos uma data, um horário, para nós pessoalmente mostrar para o irmão que o irmão está errado. O irmão deve abandonar esta seita e voltar a congregar na sua igreja. Não dá aqui para responder todas essas questões aqui que o irmão colocou fora de contexto no nosso programa. Mas nós aqui estamos dispostos a marcar um dia. O pastor Max também aqui, às quintas-feiras, está aqui a partir das 18 horas na igreja para responder para o irmão, para que o irmão possa sair desta seita diabólica chamada Adventismo do Sétimo Dia. Amém.